sou Gisele Gama, sou educadora brasileira. Esse projeto ele é consequência de uma relação de amizade que existe entre mim e uma amiga que mora no Japão há muitos anos e é muito preocupada com as crianças brasileiras no Japão. O trabalho dela é focado nas pessoas brasileiras no Japão, na saúde brasileira no Japão. E no encontro que nós tivemos, nós decidimos que era importante levar um pouco da cultura brasileira, em especial da educação infantil, para as crianças das comunidades brasileiras no Japão. O nosso projeto é um projeto muito interligado com um projeto que a gente faz no Brasil. Nós pegamos os livros infantis que eu escrevo e decidimos doar para as crianças japonesas e com o apoio da Sanshin conseguimos fazer com que os livros chegassem ao Japão para que em outubro nós possamos distribuí-los à comunidade brasileira no Japão. Em linhas gerais, a educação brasileira diverge um pouco da educação japonesa. Nós não temos aqui tantos recursos para ensinar as crianças na escola pública. Aqui a gente viaja muito e é muito preocupado com a questão da leitura, do ensino de leitura. Muito recentemente nós viajamos pelo Brasil inteiro para ver quais eram os projetos de leitura que mais se destacavam em termos de resultados nas avaliações brasileiras. E tivemos a oportunidade de ver que, apesar de muitas escolas não terem condições e recursos e muitas vezes não terem espaço físico para abrigar as crianças, é possível enxergar que as crianças brasileiras são muito abraçadas no sentido de que os professores têm muito amor pelo que fazem. Nós enxergamos que as crianças têm nos professores um apoio, um suporte para que elas possam ser crianças leitoras, apesar de muitas vezes elas não terem livros suficientes para esse trabalho. Os professores conseguem fazer com que as crianças tenham espaços de leitura, mesmo usando para isso recursos de jornal, revistas já usadas, livros antigos, doados pela família. E com isso as crianças vão participando de um processo de construção da leitura junto com as escolas e a gente consegue ver entusiasmo e amor na leitura. E a gente espera poder levar isso também para o Japão, de forma que as crianças possam gostar dos livros brasileiros quando elas recebem. Quem quer ouvir história? Quem gosta de escutar histórias aqui? Muitas vezes, nos espaços da escola, não há nem a possibilidade de se criar uma biblioteca. Mesmo assim, na escola você consegue enxergar um cantinho de leitura, uma mala de leitura, uma sacola viajante. E com isso, o processo de construção de leitura sai do espaço, daquele espaço previsto na escola e começa a fazer parte do cotidiano da criança, tanto na escola quanto em casa. Nessas escolas que a gente tem visitado no Brasil, é muito comum a gente ver que a criança ela é estimulada pela escola a interpretar aquilo que ela lê. Então, são espaços em que a criança é incentivada a criar teatro, dramatização, de forma que ela consiga organizar o pensamento lógico dela e, então, com isso, ela transforma aquilo que ela leu numa experiência pessoal compartilhada com os colegas dela. Tava chovendo, caiu água nos olhos dela. Antes, o menino tava mostrando onde que era para entrar na igreja. Era uma vez um fazendeiro que tinha uma galinha que botava ovo de ouro. A Rapunzel estava triste. No Brasil, a gente tem observado que as escolas exitosas no ensino de leitura estão preocupadas também com o entorno e a condição que a criança tem de estar na escola. Tem muita criança que vai para a escola no Brasil que não tem condições de se alimentar em casa. E com isso ela vai para a escola e na escola é preciso se criar uma possibilidade de uma alimentação saudável. Essas escolas, as escolas exitosas brasileiras têm feito esse papel. Elas criam hortas, elas ensinam as crianças o que é uma alimentação saudável, elas oferecem uma alimentação de qualidade para essas crianças e isso tem refletido no desejo da criança de estar na escola.
A leitura é um processo de construção do cidadão. Então, as coisas estão muito interligadas. O professor tem que ter uma boa formação, uma formação continuada, para que ele possa estimular sempre a criança a ler cada vez mais. Esse é um processo que precisa estar ligado ao cotidiano. Não é possível pensar numa leitura que esteja desconectada das experiências da criança, do adolescente. Então, a gente tem visto que as escolas que têm feito um bom trabalho no Brasil são escolas em que a criança é estimulada a pensar o seu cotidiano e transformar isso em situações em que ela possa discutir esse cotidiano, em que ela possa ser estimulada a trazer as suas experiências para a escola. E com isso ela aprende a escrever sobre o seu cotidiano e muito facilmente você tem um cidadão leitor e um cidadão escritor. Esse projeto é só o início de uma via de mão dupla. A gente quer que as crianças brasileiras no Japão ou crianças japonesas que estudam a cultura brasileira possam ter no Brasil, conosco, com as escolas brasileiras, uma proximidade, possam trocar correspondência, trocar informação, fotografias, cultura. E a gente começa isso com a Sara, que é uma criança brasileira, que é a personagem principal desses 2 livros que nós estamos doando para o Japão com o apoio da Sanshin. Oi, meu nome é Sara. As únicas palavras que eu sei falar em japonês são konnichiwa e arigato. Eu sou personagem do livro A Menina que Gostava de Saber e a Família de Sara. Eu tenho 11 anos. Eu moro em Brasília, capital do Brasil. E vocês estão bem ali. Minha mãe, quando eu era pequena, eu fazia muita bagunça, aprontava, coisas de criança. Aí minha mãe resolveu, com essas histórias, fazer um livro. Eu imagino no Japão, com muita comida japonesa que eu adoro. Todo mundo falando uma língua que eu não entendo nada. As tecnologias de lá, que meu irmão falou, que são muito avançadas. Essa daqui, essa personagem, sou eu quando era criança, mas não com esse cabelo. Tá? A parte que eu mais gosto do livro é essa daqui da lâmpada, que eu cuspi na lâmpada para ver se evaporava. Eu acho muito engraçado. Eu tinha aprendido na escola que se a gente... a água com calor... evaporava, só que eu não sabia que ia explodir. Aí eu cuspi na lâmpada e explodiu no meio do nada. Eu fiquei assustada. E aí acabou a luz na casa. Eu ainda levei uma bronca. E eu tinha aprendido na escola que o pintinho vinha do ovo. Aí eu queria saber se era verdade, ver se eu encontrava esse tal do pintinho. Só que aí eu não tinha me explicado muito bem qual era a história. Aí eu fui lá e comecei a quebrar no meio da noite pra ver se eu achava. E quando minha mãe acordou de manhã cedo, tava só os ovos assim no chão. E eu levei uma bronca e minha mãe não gostou. Dessa vez a minha mãe, José Gama, vai levar os livros. Só que eu vou ficar dessa vez, porque eu tô tendo aula e meus livros vão me representar. Mas na próxima vez eu vou junto com os livros e com a minha mãe. Então agora, arigato. Já filmou? Já. Pronto, tá bom. É viajar da ficção, a história de Trancoso. Leitura é bom, é o grande lance. Viagem no romance do pavão misterioso. Ler é viajar da ficção, a história de Trancoso. Leitura é bom, é o grande lance. Viagem no romance do pavão misterioso. Livros de conto de fadas, de alta ajuda e humor, polos da sabedoria.